Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós fazemos esta oração nesta noite, na Tua casa, na Tua presença, neste lugar. Ó Deus poderoso, nós pedimos a Tua graça e pedimos a Tua misericórdia sobre nós aqui nesta noite, que estamos na Tua casa, mas também por aqueles que estarão assistindo pela internet, seja ao vivo ou gravado, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, como um vaso de barro, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Joga por terra nesse instante todo o roubo do maligno, toda a confusão do inferno, para que a Tua palavra tenha livre curso nesta noite, pois a Tua palavra não voltará para Ti vazia, sem que ela cumpra o propósito da qual ela foi enviada. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite, usa a minha vida nesta noite, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar teu assento dando glória e aleluia. Graças a Deus. Sardes, uma igreja que vivia de aparências. Parecia estar bonita, parecia estar forte, parecia ser espiritual, mas não vivia desta maneira. E nós percebemos que no decorrer da história da igreja, também foi assim. Horas, percebemos que a igreja da Europa, o berço do avivamento, o berço do poder de Deus, aonde as almas se convertiam grandemente ao Senhor. Hoje, quando você vai pesquisar sobre essas igrejas que eram avivadas, que eram cheias do Espírito Santo, que eram ganhadoras de almas, hoje essas igrejas estão mortas, fechadas, algumas se tornaram monumentos. Eu quero ir lá para ver e conhecer onde era a igreja. Eu quero ir lá para ver aonde que Deus fazia a obra. Se tornou um monumento, porque já não tem mais o avivamento de Deus naquele lugar. Quando nós olhamos para a história da igreja, da Rua Azusa, do berço, do pentecostalismo, aonde William Seymour
se prostrou diante do Senhor em oração, pedindo a Deus que pudesse batizá-lo com o Espírito Santo, e ele começou a orar: Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. E ele começou a orar, e Deus batizou aquele homem com o Espírito Santo, e aquele homem não ficou só para ele, mas ele começou a incentivar, a influenciar outras pessoas que também pudessem ser batizadas com o Espírito Santo, e houve um grande derramar de Deus sobre aquele lugar, e aquele lugar ficou conhecido como o berço do pentecostalismo. Mas quando você vai na internet para pesquisar sobre a Rua Azusa, você vê só monumento, não tem mais nada, só ficou na história, só uma história. E o Senhor Jesus manda o apóstolo João a escrever estas 7 cartas, as 7 igrejas, as 7 anjos das igrejas. Os anjos eram os pastores das igrejas. E o Senhor manda a João escrever para a igreja de Sardes a 5ª carta, a 5ª igreja que ele vai escrever. E o Senhor começa a falar com ele. Esta igreja estava vivendo justamente conforme a sua cidade. É como se nós aqui estivéssemos vivendo justamente nos mesmos padrões lá do mundo, lá de fora, da nossa cidade, São Paulo. É como se nós copiássemos o que o mundo lá fora está vivendo. Ou seja, a igreja não estava influenciando o mundo estava influenciando a igreja. E o Senhor estava falando com eles: esta igreja está morta, esta igreja tem fama que está viva, mas esta igreja está morta, porque a igreja de Sardes era uma igreja que não tinha problemas de heresias, não era uma igreja que tinha problema de perseguição, mas era uma igreja que vivia segundo os padrões do mundo, era uma igreja mundana, era uma igreja que fazia as coisas do mundo. Essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja próspera, porque ela tinha uma fábrica de lã, ela tinha uma fábrica de tinturaria, e ali eles eram prósperos, e a igreja estava copiando justamente os padrões do mundo, estava trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, e o Senhor a repreende, porque era uma igreja mundana, uma igreja que vivia segundo os padrões do mundo, e o Senhor repreende. O Senhor via que esta igreja era uma igreja soberba, autoconfiante, autossuficiente. Eu me garanto, eu não preciso da ajuda de ninguém. E esta igreja, que seguia os passos do mundo, recebe um diagnóstico de Deus. E o Senhor vai começar dizendo: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. O que o Senhor está dizendo? Eu conheço a minha igreja, eu conheço o meu povo. O Senhor vai dizer aqui: eu sou o dono da igreja. Eu não só conheço a tua igreja, eu não só conheço, melhor dizendo, a minha igreja, mas eu tenho poder sobre a igreja. E porque eu tenho poder sobre a igreja, eu tenho poder para restaurar a igreja. A igreja tem aparência que está viva, mas está morta. A igreja tem fama que está viva, que está arrebentando, mas está morta. E o Senhor está nos dizendo nesta noite: podemos ter fama do que estamos vivos, mas Ele que é o dono da igreja, Ele que conhece a igreja, Ele tem poder para restaurar a igreja, Ele tem poder para restaurar a minha vida, Ele tem poder para restaurar a tua vida, porque Ele é o dono da igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é
é dos obreiros, a igreja não é dos dizimistas, a igreja é do Senhor, e o Senhor tem poder para restaurar a sua igreja, o Senhor tem poder para restaurar a minha vida e a tua vida, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Vocês estão se vendo como se vocês estivessem bem, mas o meu diagnóstico está tudo ruim, porque ele vai dizer aí, continuando o versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece a minha vida e a sua vida. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Quando o Senhor olhou para o povo de Israel, viu que o povo de Israel estava desfalecido, que o povo de Israel estava sem esperança, que o povo de Israel estava desesperado, desesperançados. O Senhor usa uma revelação ao profeta Ezequiel. O Senhor começa a mostrar para Ezequiel um vale que estava cheio de ossos secos, simbolizando o povo de Israel, um povo que estava vivendo, mas sem a presença de Deus. O que o Senhor estava dizendo? A pessoa que vive, mas sem a presença de Deus, é um morto vivo. Está vivo por fora, mas por dentro está morto, porque não tem a vida do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta noite está procurando. O Senhor nesta noite está procurando pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo, que queiram avivar os seus corações na presença do Senhor. O Senhor nesta noite está perguntando para nós, como Ele perguntou aqui para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Senhor, Tu sabes, o Senhor que conhece a igreja, o Senhor que tem poder sobre a igreja, só o Senhor pode restaurar a igreja, Senhor, só o Senhor sabe. Irmão, nesta noite, se você abrir o teu coração e pedir mais de Deus, Deus vai dar mais dele sobre a tua vida. Porque Ele tem prazer em nos avivar, em nos renovar, em nos fortalecer, em nos colocar de pé. Olhe para o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui nesta noite para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Jesus estava pregando, Jesus andava de cidade em cidade evangelizando, pregando, curando, libertando, e todas as vezes que Jesus entrava numa cidade, sempre vinha aqueles que eram para ser os facilitadores, eram os impedimentos na obra. O problema de Jesus não era o povo, o problema de Jesus eram os obreiros. Ele entrava numa cidade, vinham os doutores da lei, vinham os fariseus, e começava a questionar, começava a perseguir Jesus. E Jesus disse para o povo, os doutores da lei, os fariseus, são sepulcros caiados. Por fora, você olha o caixão, está bonito, está bem pintado, tem as plantinhas, as flores, deixa o caixão bem arrumadinho, bem bonitinho, mas dentro tem um cadáver. Dentro carrega a morte. E Jesus estava falando isso dos doutores da lei, dos fariseus, aqueles que querem conhecer tudo, mas não querem praticar nada. Conhece tudo para te questionar, mas não vive nada do que ele mesmo conhece. E Jesus vai intitular que eles são sepulcros caiados, porque Jesus, irmãos, Ele não conhece só a aparência, Ele conhece o interior, Ele conhece o coração, Ele conhece quando você não está, quando ninguém está com você, quando você está sozinho, Ele te conhece, quando você pensa que ninguém está vendo, Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda o nosso levantar e o nosso sentar, Ele nos conhece por dentro e por fora, e esta noite Ele está falando para mim e para você, é tempo de voltarmos para Deus, porque Deus está voltando para buscar a sua igreja. A igreja
pode ter uma boa estrutura. A igreja pode ter um bom louvor. Pode ter os departamentos funcionando. Pode ter um bom som. A igreja pode ter pastores sábios. Mas não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. E glória a Deus por isso. Mas uma igreja que não tem fervor espiritual está morta. E por isso o Senhor está nos alertando nesta noite, para que a igreja venha a ser avivada, para que a igreja venha a ser fervorosa, para que a igreja venha a buscar mais e mais da presença do Senhor, porque podemos ter a aparência de que vive, mas estarmos mortos, pois o diagnóstico do Senhor não erra. E como está o seu diagnóstico nesta noite? O seu. Nós estamos falando para a igreja. Mas e o seu diagnóstico? Como você se acha espiritualmente hoje? Não precisa falar não, irmãos. É para você. É só para você pensar, para deixar Deus trabalhar. Porque uma igreja fervorosa, irmãos, a gente imagina assim, mas pastor Walter, eu não vi ninguém rodar aqui hoje. Eu não vi ninguém sapatear aqui hoje. Poucos falaram em mistério nesta noite. Nossa igreja não é uma igreja fervorosa. Não, isso não é fervor. O fervor está na prática. O fervor está no desejo do teu coração. Porque uma igreja que tem só movimento e não tem transformação não é uma igreja fervorosa. É melhor uma igreja onde as pessoas são transformadas, libertas, curadas, saradas, do que uma igreja que tem só movimento. Porque tem igreja que as pessoas têm movimento, mas quando você vai conversar com a pessoa, não teve mudança de atitude. Você vê a pessoa sendo arrebatada e fala que foi arrebatada no espírito, mas quando volta não teve mudança, não teve nenhuma revelação do céu. É só barulho. É só movimento, e movimento que não traz mudança não é movimento do céu, é movimento do homem, da terra, mas de Deus não é. Porque o movimento do céu muda, transforma, liberta, restaura, aviva, desperta, porque o avivamento do céu vem com um propósito, o propósito de Deus. Uma vez eu fui convidado para estar indo numa igreja. E claro, né, irmãos, dificilmente eu vou sozinho. Eu sempre chamo um companheiro. E esse companheiro foi o pastor Walter. Vamos comigo, Vaz. Vamos numa igreja aí dar uns glória. Chegou lá na igreja, irmãos. Sabe aquela igreja que você fala assim, devia ter ficado em casa? Foi essa. Chegou lá na igreja, toca louvor, e toca louvor, e toca louvor. Depois o irmão do pandeiro chegou. Aí pegou o pandeiro, como eu brinco com os irmãos. Antes da mão bater no pandeiro, já estão rodando. Já estão sapateando, já estão falando em mistério. Eu creio nesse manto aí, irmão. Eu creio que quando Deus enche o vaso pula mesmo, o vaso chora, outros se alegram, porque quando o Espírito Santo nos toma, nos enche, de alguma maneira nós temos que manifestar, irmãos. Você pode até ficar ali um tempinho ali, ó. Mas chega uma hora que você vai dar um glória alto, você vai fazer alguma coisa, porque não dá, só para receber e não manifestar nada. Então, a gente estava lá e começou o pandeiro. E roda. Irmão, os irmãos rodam mais do que bailarina. E roda, não fica tonto, é impressionante, mano. E roda, parece um roda do Jequiti. Aí rodava. Irmãos, não sei se o Vaso vai lembrar disso. Rodaram tanto que deu 9h50. O culto começou às 8h. 9h50, o pastor da igreja pegou o microfone e falou assim: os irmãos me aguentam 10 minutinhos, só para trazer uma palavra para a igreja? A igreja só tem movimento, mas não tem palavra.
É uma igreja que fica pequena, não cresce, não amadurece. Porque para termos o amadurecimento, precisamos ter a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. A igreja fervorosa, irmãos, ela ama a palavra de Deus. A igreja fervorosa tem uma vida de oração. A igreja fervorosa tem uma vida de santidade, ela se separa do pecado. Uma igreja fervorosa, ela ama as almas perdidas, irmãos. E esta igreja fervorosa que o Senhor está olhando, está falando assim, tem aparência que vive, mas está morta. Uma igreja que não vive a palavra, uma igreja que não tem uma vida de oração, uma igreja que não vive em santidade, uma igreja que não ganha almas, e é uma igreja morta. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha avivar as nossas vidas, para que o Senhor venha avivar a sua igreja. Nós precisamos ser avivados, para ter prazer de orar, prazer de ler a palavra, prazer de santificar as nossas vidas, de separar do pecado, mas também prazer de ver uma alma sendo salva para a glória de Deus. O problema deles estava sendo o fermento do mundanismo. Os irmãos, antigamente falava as irmãs que gostam de cozinhar, mas agora tem vários homens que gostam de cozinhar, não é o meu caso. Cozinho por obrigação, não porque gosto. Mas tem gente que gosta, né, Fausto? Tem gente que gosta. Sabe que se colocar assim, uma colherzinha de fermento na massa, o que vai acontecer? É isso que o diabo está fazendo nos dias de hoje. Ele não precisa fazer muita coisa. Ele vem com uma colherzinha de fermento do mundo no meio da igreja e joga. E aquele fermentinho vai crescendo e a igreja vai moldando conforme o mundo. Mas a igreja, em vez de estar viva, está morta. Porque uma igreja, irmãos, pode faltar tudo. Uma igreja pode faltar o púlpito, pode faltar o altar, pode faltar os instrumentos, pode faltar até as cadeiras, mas não pode faltar o principal, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus. Porque essa igreja aqui, irmãos, era uma igreja que tinha luxo, tinha conforto, tinha beleza, tinha até fama que estava florescendo, mas estava morta. Era uma igreja que vivia só de aparências. Mas o que eu louvo ao Senhor, irmão Thales, é que Deus, quando dá o diagnóstico, Deus também dá a receita. Deus, quando dá o diagnóstico, Ele também te dá o remédio. E nesta noite, Deus está nos dando um remédio para as nossas vidas, para sermos reavivados. Sabe por que reavivados? Porque um dia já fomos avivados, então é reavivar. Agora, se você nunca foi avivado, você vai ser avivado. Mas aquele que era avivado e começou a desavivar, vai voltar a avivar. Desavivar porque está morrendo, né, irmão? Nem sei se existe isso. Eu sou tão ruim, os irmãos me perdoem. Vai recebendo aí no Espírito, em nome de Jesus. Versículo 3 vai dizer assim, lembra-te, é o primeiro ingrediente, é o primeiro remédio da receita que o Senhor está nos dando. Lembrar é fazermos uma viagem ao passado. Lembra, eu lembro, quando eu era novo convertido, podia estar sol, chuva, calor, eu ia para a igreja. Eu lembro, não tinha tempo ruim, eu ia para a vigília, eu ia para os montes. Não tinha tempo ruim, eu ia jejuar e ia evangelizar. Porque quando eu era novo convertido, eu era uma bênção. Lembra. Lembrar é o primeiro passo para o recomeço. É lembrarmos o que o Senhor já fez nas nossas vidas, das curas, libertações, transformações. É lembrar, é voltar lá atrás e lembrar, o Senhor já fez isso. E por que não está fazendo hoje? A culpa não é do Senhor, a culpa é nossa que não estamos buscando o Senhor como deveríamos estar buscando. Sexta-feira vamos estar aqui em oração, a igreja vai estar aberta em oração. Lembra que você não tinha tempo ruim para estar orando e buscando a presença do Senhor?
a igreja vai estar aberta para você orar, para você buscar a presença do Senhor. Porque o recomeço, lembrar, é para dar saudade. Para dar saudade de quando Deus se manifestava, quando Deus falava, quando Deus fazia. E Deus continua fazendo. Está pedindo para nós lembrar, porque Ele quer fazer tudo novo. Segundo, versículo 3. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. O Senhor vem falando cada culto. Já faz alguns domingos que eu tenho pregado sobre a importância da palavra, mas não só da palavra, mas em obedecer a palavra. Porque para sermos abençoados, não tem outro caminho a não ser obedecer a palavra. Irmão, se você orar, Deus, abençoa os meus caminhos nesse dia, Deus vai dizer para você, não, segue a minha palavra e você vai ser abençoado. Não adianta, Deus não vai mudar o seu caminho. Você que precisa andar no caminho do Senhor. O caminho dele é abençoado, o seu pode não ser, mas o dele é abençoado. Se você seguir o caminho do Senhor, será abençoado. Volta nesse momento para a palavra, sede obediente, guarda a palavra. Guarda a palavra. Terceiro, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-se. Porque podemos lembrar aqui, tudo que Deus já fez. Podemos até guardar algumas coisas no coração, mas se nós não arrependermos do que fizemos de errado, não adianta de nada. Porque o arrependimento é voltar para Deus. É voltar para o caminho de Deus, voltar para o caminho da palavra de Deus, porque assim teremos a restauração de Deus novamente para as nossas vidas. Porque o sintoma de quem está morrendo espiritualmente, primeiro, está acomodado. Tudo para ele é sacrifício. Está acomodado nas coisas de Deus. Está indiferente com as coisas de Deus, já não tem mais prazer nas coisas de Deus, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, já não tem mais prazer de estar na presença do Senhor, ele está morrendo espiritualmente. Mas precisamos nos arrependermos e voltarmos à santidade. Quando Jesus curou aquela mulher, libertou, melhor dizendo, aquela mulher que estava ali para tomar aquelas pedradas. Foi pego em adultério, Senhor. A lei manda apedrejar, e o Senhor que diz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Começou a ir embora um a um. Não ficou mais ninguém. Só Jesus e a mulher. Jesus perguntou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Mas eles não te acusaram? Não. Eu também não te acuso. Mas olha o segredo. Vai e não peques mais. É arrependimento. O arrependimento é mudança, é conversão. Porque não adianta eu vir aqui, eu estava conversando agora com o pastor Fausto, não adianta a gente vir aqui, orar, chorar, espernear, sair da igreja pecar de novo, o mesmo pecado. Aí você vai voltar aqui no outro culto, vai chorar, espernear, pedir perdão, e vai embora, e vai pecar de novo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai calcificando a sua mente. Uma hora você vai chegar e vai falar assim, não, mas isso não é pecado, né? Deus não está, o Espírito Santo não está mais me acusando, não está mais me constrangendo. Então não é pecado. Não é que não seja pecado, é porque a tua mente já foi calcificada. Aquilo que era pecado para você
Parece mais não ser, mas ainda é pecado, porque se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. É porque você está morrendo espiritualmente e já não está mais enxergando o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Então, nesta noite é noite de nós nos arrependermos e voltarmos para a presença do Senhor, para pedirmos a Deus: vem de encontro à igreja e restaura-nos, aviva-nos, para que possamos voltar ao primeiro amor. Quarto e último ingrediente: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, portanto, se não vigiares. Virei como um ladrão. Sabe que hora que o ladrão vem? Se nós soubéssemos, nós estaríamos ali esperando por ele, não é verdade? Ninguém sabe. Estava conversando com meu pai ontem. Uma vez roubaram o carro dele. Por causa de 3 minutos que ele parou para entrar numa oficina e saiu. Quando saiu o carro já não estava mais lá. 3 minutos. Aí ele falou: se eu soubesse, tinha deixado o carro em casa. Tinha ido a pé. Mas aqui diz o texto: virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor está dizendo que é para nós vigiarmos. Nós temos que lembrar, nós temos que guardar, nós temos que nos arrepender, mas temos que vigiar. Por isso que o Senhor vai dizer constantemente: vigia e ora. Ora e vigia, porque às vezes oramos bastante, mas vigiamos pouco. E por vigiar pouco, o inimigo vem e rouba aquilo que nós recebemos, porque damos brecha ao diabo, e o diabo tem roubado da igreja aquilo que o Senhor tem dado. É aquele negócio: eu posso encher esse copo de água com uma jarra e ficar aqui enchendo, mas se tiver um furo aqui, ele nunca vai ser cheio. É isso que Deus está nos dizendo: eu encho o vaso, cada culto, cada oração, eu encho o vaso, mas o vaso não está vigiando, e aquilo está saindo. Nós precisamos vigiar, irmãos. Esta igreja sabia muito bem o que o Senhor estava dizendo a elas. Porque 500 anos antes de Cristo, o rei Sírio, ele foi lá contra esta cidade para tomar, para roubar esta cidade. E quando eles chegam na cidade de Sardes, eles procuram, eles olham e falam: é uma cidade bem protegida, é uma cidade bem guardada, mas tem um furinho aqui na parede. E foi por ali, pelo buraco na parede, por uma brecha, eles entraram e roubaram a cidade. Por uma brechinha, que você fala: isso não é pecado não. Ah, isso tudo bem. Por uma brechinha o inimigo entrou e fez a obra dele. Por isso nós precisamos vigiar. Precisamos estar atento no que Deus está nos falando. Porque Deus fala. Eles estavam protegidos, mas por causa de um furo, perderam a bênção. Perderam a vitória. Essa cidade, 17 anos depois de Cristo, houve um terremoto e ela foi destruída, mas eles levantaram novamente essa cidade. Era uma cidade rica, tinha estrutura, levantaram. Tinha fama que estava fazendo e acontecendo, mas era só fama. Não tinham vida com Deus. E Deus está nos despertando nesta noite para a igreja voltar ao primeiro amor, para que Deus possa voltar à essência. Porque Deus quer ainda fazer uma grande obra, porque está chegando o dia que Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar a sua igreja. Irmão, vigia, porque o Senhor está às portas, irmãos. Ah, mas meu avô falava, minha avó falava, meu pai falava, minha mãe falava, meu pastor falava. Meu irmão, mas Jesus está às portas. Quantos estão partindo sem Jesus? Meu irmão, minha irmã, é tempo de voltarmos para Deus, pois Ele está à porta. Pastor, mas eu vou na igreja. Eu trabalho na igreja. Eu faço a obra de Deus.
na igreja. Mas quando eu sei que eu estou morto espiritualmente, além desses requisitos que eu já passei, que você não ora, não tem prazer na palavra, não tem prazer de estar no culto, não tem prazer de estar no louvor. Quando percebemos que as pessoas dizem assim, beber não é mais pecado, isso é coisa do pastor. Mas a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com um vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não nos enchemos do Espírito Santo, mas bebemos. O Senhor está dizendo, não beba, mas se encha do Espírito Santo. Eu sempre digo, irmãos, eu ainda me escandalizo com alguns crentes que falam que bebe. Eu ainda me escandalizo. Porque isso foi uma experiência pessoal minha com Deus, quando Deus falou para mim, quando eu me converti, para de beber porque isso me agrada. Se Deus falou para mim que não agradava ao Senhor, por que eu vou continuar bebendo? E se não agradava a Deus de eu beber, por que vai agradar o Senhor você bebendo? Por que você é mais bonitinho do que eu? Beber, irmãos, mas enche a sua vida do Espírito Santo. Aí eu falo palavrão mesmo, pastor, eu fico nervoso, eu solto uns palavrãozinhos aí. Irmãos, tem gente que escuta música secular, porque diz que o louvor é chato. Está morto espiritualmente, irmão, porque o louvor, ele pode até não ter aquela baladinha boa, né, que faz mexer o esqueleto, que o Davi aqui hoje fez uma performance que parecia o Kikri Frank aqui. Olha, o Davi tá... o louvor não mexe esqueleto, pastor, mas as músicas lá do pancadão, não vou nem falar funk, porque o funk é mais palavrão do que letra. Então, irmãos, porque a pessoa está morta espiritualmente, porque o prazer dela está mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Aí nós percebemos o quanto distante nós estamos de Deus. Quando as coisas do mundo te atraem mais do que a presença de Deus. Quando as coisas do mundo te atraem mais do que a casa de Deus. Quando as coisas do mundo te atraem mais do que a própria presença de Deus. Aí nós estamos nos tornando crentes mundanos. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos à casa do Senhor. Só tem fama que está vivo, mas está morto. Infelizmente, esta pregação não é aquela pregação que a gente escuta, fala, meu Deus, Deus falou comigo hoje, preciso me posicionar, preciso buscar mais a presença do Senhor, Ele vai me perdoar, Ele vai me restaurar, e eu vou voltar a sentir a glória dEle novamente, e vai ser só vitória. Nos dias de hoje, pregações como essa, sabe o que acontece? Eu vou para outra igreja. O pastor Marcelo tem a visão muito quadrada. É verdade, eu estou brincando aqui, mas é verdade. Tem muita gente indo para a igreja que a porta é mais tranquila. Mas eu sempre digo aqui para você, irmãos, eu prego para você ir morar no céu. Eu não prego para você ficar rico. Eu não prego para você sair pulando numa perna só. Eu não saio para você dizer aqui, que culto. Mas eu saio daqui feliz porque eu sei que eu estou te preparando para ir morar no céu. Esse é o meu propósito. É ganhar almas e prepará-las para levar para o céu. E eu quero chegar lá no céu e encontrar com você lá. E dizer, glória a Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque hoje, irmãos, está muito fácil ser crente, porque não precisa mais ter renúncia, não precisa mais abandonar o pecado, não precisa mais ser mundano, deixar as coisas do mundo de lado.
pode viver do jeito que você quiser, mas olha que diz aí o versículo 4, e eu quero já encerrar, porque está dizendo assim, 4. Tens, contudo, em Sardes, ô glória, umas poucas, não muitas, mas tende aí em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Olha a vitória. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vestiduras brancas, santidade, separadas, para que possa estar adorando ao Senhor. Porque, irmãos, não adianta. Você acha que Deus vai levar pessoas para o céu que não têm alegria de estar com Ele aqui na terra? Por que Ele vai levar lá para o céu? Não tem sentido. Ele vai levar para o céu aqueles que têm prazer de viver com Ele na terra. Está trabalhando, está com o Senhor, está dirigindo, está com o Senhor, está indo para a faculdade, está com o Senhor, todo o tempo tem prazer de estar com o Senhor. É esses aí que vai morar no céu, porque já tem prazer de estar aonde Deus está. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Moisés, Êxodo 32. O povo de Israel fez o bezerrinho. Moisés estava lá no monte, 40 dias orando, jejuando, desfrutando da presença de Deus. Josué no pé do monte. E o povo, faz um bezerrinho de ouro aí para a gente adorar. Faz um bezerrinho de ouro aí para a gente dizer que foi esse Deus que nos tirou lá do Egito e fez a gente atravessar o Mar Vermelho. Faz aí, Arão. E Arão foi e fez. Moisés desce do monte. Porque Deus falou assim, o povo já se corrompeu, já caiu na idolatria de novo, já me abandonou, eu vou matar todo mundo. Moisés disse, Senhor, se o Senhor fizer isso, risca meu nome do livro da vida. Aí o Senhor disse assim, não, Moisés, não vou fazer isso. Mas de todos aqueles que se corromperam, riscarei do livro da vida. Riscarei do livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Vai dizer assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Você tem certeza, irmão? Você tem certeza absoluta, irmão, que o teu nome está no livro da vida? Porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele não tem prazer no pecado, ele peca. Mas ele não tem prazer em viver pecando. Ele pode até gostar de algumas coisinhas do mundo, mas ele não tem prazer mais das coisas do mundo do que as coisas de Deus. Por isso que ele vai dizer aí, irmãos, nesse versículo 5, que nós lemos, o vencedor não é para todos, o Senhor queria que fosse todos. Mas o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Nós vamos chegar lá no céu. O Senhor vai dizer: esse aí é servo bom e fiel, foi fiel no pouco e no muito nós colocaremos, porque ele não me negou na terra, ele não me abandonou na terra, ele não me trocou pelas coisas mundanas, ele renunciou ao mundo, ele deixou as coisas do mundo. Agora ele vai entrar aqui e nós vamos honrar, nós vamos entender aqui que diz o texto, ele vai nos apresentar o Pai, e vai apresentar os anjos. Está aqui meu servo Fausto, o meu servo Almir, o meu servo Tiago, o meu servo William, está aqui, ó. Eles me honraram na terra, agora nós vamos colocá-lo em lugar de honra, porque o nome deles está escrito no livro da vida.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. O teu nome está escrito lá, irmãos. Então vai dando glória e aleluia, porque nós entraremos na terra que mana leite e mel. Nós entraremos na cidade celestial. E essa cidade é linda. O que Deus tem preparado para nós não tem como descrever. O próprio livro de Apocalipse não consegue descrever. Tão maravilhosa cidade Deus preparou para nós, que vamos vencer e que entraremos com Ele lá na glória. Irmão, então vale a pena andar em santidade, vale a pena negar o mundo, vale a pena negar os frutos da carne, porque lá no céu vai valer a pena. Que nós não sejamos aqueles que são deixados para trás, que naquele dia vai dizer: o meu pastor falava a verdade, a minha mãe falava a verdade, o meu pai falava a verdade. Porque se o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente vai viver em santidade, porque o nosso Deus é santo e chama para que a igreja seja santa. O Senhor está nos alertando, versículo 6. Só você que tem ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Marcelo diz à igreja, o que o pastor Fausto, o que o Espírito maiúsculo, o Espírito de Deus, diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Davi pecou. Davi sentiu a dor de perder a comunhão com Deus. Porque quando nós pecamos é isso que nós sentimos, irmãos. Sabe assim, você ficou nervoso. Aí falou, não é palavrão, mas você falou coisas que não devia ter falado. Magoou a pessoa, entristeceu a pessoa. Aí você fala assim: meu Deus, você sente aquela dor na hora, na alma. Por que eu falei isso? Preciso orar mais, preciso me voltar mais para o Senhor. Aí Davi pecou, irmãos. Salmo 51. Davi pecou. E ele foi aos pés da cruz, ele foi aos pés do Senhor. Falou: meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me lava, me purifica, me santifica. Senhor, não retires de mim a alegria da minha salvação. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor. São esses que vão morar no céu. Agora, aquele que peca e acha que está tudo bem, ao vencedor eu darei a vida eterna. A vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que o Senhor não venha retirar de nós a alegria da salvação. Lembra como Deus te usou. Lembra como você sentia a presença de Deus. Lembra quando você entrava na presença de Deus, logo você já chorava e se quebrantava. Guarda a palavra no seu coração, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Arrependa-te, dá volta ao pecado e volta na direção de Deus. Mas vigia, porque o diabo anda ao derredor, procurando os buraquinhos na parede do nosso coração, para que ele possa entrar. Mas ao vencedor, ele vai dar a vida eterna.
Nós vamos orar agora. Se houver alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para